E aí família, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje a gente vai falar sobre concreto de alto desempenho, depois da vinheta. CAD é o termo que se refere ao concreto de alto desempenho. Ele surgiu na década de 90 como sucessor do concreto de alta resistência, ou CAR. O concreto de alta resistência tinha apenas foco nas propriedades mecânicas do material, principalmente voltado à resistência. Já o CAD, que é o concreto de alto desempenho, vem com uma nova filosofia, onde ele pega as outras propriedades do concreto e coloca de igual para igual com a resistência. As principais diferenças do CAD para o concreto convencional são baixíssima relação água-cimento, e aqui eu faço uma menção à curva de Abrams, onde ele faz a relação entre a água-cimento e a resistência. Então, à medida que a gente vai diminuindo o fator água-cimento, a nossa resistência vai aumentando. Aditivos superplastificantes de última geração. Então, em virtude da baixa relação água-cimento, o nosso concreto ficaria intrabalhável. Então, a gente precisa utilizar aditivos para melhorar essa trabalhabilidade. Adições minerais. Aqui no Brasil, a tecnologia do cimento está bem avançada nesse quesito. Então, grande parte dos nossos cimentos já tem adições, por exemplo, pozolâmicas ou escória, mas essas adições elas entram com um objetivo mais específico. Então, dependendo da utilidade no nosso concreto, a gente vai utilizar algumas ou outras adições. E a otimização das partículas cimentícias. E nessa parte é importante a gente entender que tem tanto um aspecto químico, que a gente vai ver mais para frente, quanto o aspecto físico. Bom, aqui do lado tem um esquema da evolução da resistência do concreto. Então, mais ou menos em 1940 se utilizava concretos com uma resistência de 15 MPa, mais ou menos. Vale lembrar que nessa época não havia aditivos superplastificantes, também não havia adições minerais. E o cimento era muito mais grosso do que é hoje. E a resistência do concreto foi evoluindo até chegar em 2002, onde aqui no Brasil a E-Tower em São Paulo utilizou nos seus pilares concreto de mais ou menos 120 MPa. Então, do ponto de vista dos materiais, o concreto de alto desempenho é basicamente um concreto com uma porosidade muito baixa, que é obtida principalmente pela baixa relação água-cimento, que faz com que o material cimentício e a adição mineral fiquem muito mais próximos do que um concreto convencional. Então, no concreto de alto desempenho, a gente tem uma situação em que, à medida que a porosidade da pasta diminui, a resistência do concreto aumenta se os agregados acompanharem essa resistência. Então a gente nota que há um gargalo na resistência limitado pela resistência do agregado, principalmente o agregado graúdo, que é a brita, fazendo com que a seleção desses ingredientes se torne uma etapa muito mais crítica nesse tipo de concreto que no convencional. Bom, o objetivo da aula não é esgotar todo o nosso conhecimento em química, mas é importante entender a seguinte situação. Bom, o concreto ele é separado em 3 zonas. A gente tem o agregado, a zona de transição, que é a zona entre a pasta de cimento e o agregado, e a pasta de cimento. As reações de hidratação que ocorrem na zona de transição são diferentes das que ocorrem na pasta. Isso faz com que, na zona de transição, ocorra uma concentração de etringita, que são cristais porosos, de baixa resistência e que acabam favorecendo a existência de planos de clivagem, tornando essa zona mais frágil que as outras duas. Portanto, à medida que a gente vai melhorando a resistência e a qualidade da zona de transição e da pasta, o nosso concreto começa a romper no agregado. Na nossa região, como a gente tem agregados de origem basáltica, nossos agregados já têm muita resistência. Então, dependendo de onde você está, vai haver um pouco de dificuldade em chegar a concretos de elevada resistência se o seu agregado não acompanhar. Uma condição extremamente importante para o concreto de alto desempenho é a utilização de adições minerais, pois elas vão melhorar a qualidade do concreto por 2 efeitos.
O efeito químico se dá em virtude da reação com o hidróxido de cálcio, transformando em silicato de cálcio hidratado, que é o principal componente do concreto endurecido. Já o efeito físico é trabalhando como material inerte, preenchendo os vazios deixados pelo cimento na pasta. É importante a gente lembrar que no nosso concreto, no volume do nosso concreto, a gente tem a brita, os vazios da brita é preenchido pela areia, os vazios da areia é preenchido pelo cimento, pela pasta cimentícia, e agora a gente vai entrar com uma adição mineral, que é um ingrediente muito mais fino que o cimento, por exemplo, a silicativa é 100 vezes mais fina que o cimento, que tem como objetivo principal preencher os vazios deixados pelo cimento, diminuindo consideravelmente a porosidade do concreto. Esses efeitos resultam no concreto a diminuição da porosidade, aumento da resistência à compressão, aumento da resistência à abrasão e a agentes químicos, melhor aderência com o aço e melhor aderência com outras superfícies de concreto. As adições minerais podem ser dos mais variados tipos. Aqui na nossa região é comum a gente utilizar a silicativa e o metacaulim, mas pode ser cinzas volantes, argila calcinada, cinza de casca de arroz e escória de alto forno, e geralmente são utilizadas relações de 5 a 15%. Então, como eu falei, para o concreto de alto desempenho é importante saber o que cada adição faz, e como a gente utiliza silicativa e metacaulim aqui na região, eu vou falar um pouco das duas. A silicativa e o metacaulim melhoram a compacidade do concreto e a resistência à compressão. Além disso, o metacaulim é excelente em prevenir o concreto dos mais variados tipos de ataque, como cloreto, ataques por sulfatos ou agentes químicos, além de diminuir o calor de hidratação e melhora a coesão do concreto. Com tudo isso, o CAD é um concreto que se caracteriza por baixa permeabilidade, alta resistência à compressão, alta resistência química, baixa possibilidade de carbonatação e baixa fissuração, resultando num concreto de maior durabilidade. As principais aplicações do CAD são em pilares de edifícios extremamente carregados, possibilitando a diminuição da seção deles e às vezes ganhando uma vaga de garagem aqui e ali, em pontes e viadutos, possibilitando um maior vão livre, em soleira de vertedouro, principalmente de hidrelétricas, em virtude da alta resistência à abrasão, em pisos industriais, em virtude da alta resistência à abrasão também, e principalmente a ataques de agentes químicos. Em obras marítimas, por se tratar de um material com baixíssima permeabilidade, o que é indicado para ambientes agressivos. E recuperação de estrutura, em virtude da alta aderência com outras superfícies de concreto, não necessitando a utilização de epóxi. Diversos métodos têm sido utilizados para o dimensionamento do concreto de alto desempenho e basicamente todos eles são baseados na experiência. O que a gente vai seguir nessa aula é o método simplificado proposto por Metter e Aitzin, descrito no livro Concreto de Alto Desempenho, do autor Pierre Claude Aitzin. O dimensionamento do CAD leva em conta um teor de ar aprisionado de 2% e utiliza várias tabelas com valores determinados por uma grande variedade de ensaios. Bom, o método de dimensionamento proposto pelos autores segue alguns passos descritos aqui no quadro. O primeiro deles é a determinação da resistência. Qual resistência você quer que o teu concreto tenha? O segundo passo é a determinação do teor de água, baseado nessa tabela que está aparecendo aqui do lado. O terceiro passo é a escolha do aglomerante, se você vai utilizar uma adição de silicativa, ou metacaulim, ou os outros que eu mencionei na aula, seguindo recomendações dos autores do método. O quarto passo é a escolha do teor dos agregados, também baseado nessa tabela aqui do lado. O quinto passo consiste no cálculo da massa da mistura, onde a gente vai efetivamente fazer os cálculos e descobrir quanto que vai de cimento, quanto que vai de areia, de brita, de aglomerante e de água no nosso traço. E o teor de superplastificante é determinado pelo ensaio do cone de Marshall, que a gente já tem aula sobre esse assunto. Depois que a gente definiu qual que é a resistência que a gente espera do nosso concreto, a gente pega o volume de água na tabela que eu mostrei aqui anteriormente e começa a fazer os cálculos. Primeiro, a gente precisa calcular o volume de material cimentício, que vai ser 0,35, e essa é uma das hipóteses do método de dimensionamento, menos o volume de água, menos o volume de material de ar aprisionado. A gente sabe que o volume de material cimentício é nada mais do que o volume de concreto mais o volume de silicativa.
que no nosso caso do dimensionamento a gente acabou utilizando a sílica ativa como aglomerante. E a gente sabe que o volume é nada mais do que a massa dividido pela massa específica. Então aqui a gente tem massa do concreto dividido pela massa específica do concreto, mais a massa da sílica dividido pela massa específica da sílica, e isso tem que dar 0,33, que é 0,35 menos 0,02, menos o volume de água. A gente sabe também que o aglomerante é definido baseado numa relação de porcentagem entre o cimento. Então, a gente definiu por recomendações dos autores do método 10% de sílica ativa em relação ao cimento. Então, a gente sabe que a massa da sílica ativa é igual a 0,1 vezes a massa do cimento. Então, aqui a gente tem uma equação com duas incógnitas e duas variáveis. Esse VA aqui, na verdade, ele vai se tornar um número, né? Porque aqui eu deixei como variável, mas ele é definido pela tabela. E o resultado daquele sistema de equações é dado aqui no quadro, onde a gente tem que a massa de cimento vai depender do volume de água em uma relação entre a massa específica da sílica ativa, a massa específica do cimento, e esse 0,1 seria porque a gente está utilizando 10% de sílica ativa em relação à massa do cimento. Já para o cálculo da massa dos agregados, a gente vai utilizar a proporção de brita e areia, que é definida por aquela tabela que eu mostrei anteriormente, e suas respectivas massas específicas saturada de superfície seca. Por último, a gente precisa determinar o quanto de aditivo a gente vai utilizar. Então, para isso, a gente tem que ter feito previamente o ensaio do cone de Marshall e analisado os resultados obtidos do gráfico. Aqui no gráfico, resultados do cone de Marshall, a gente percebe que existe um ponto onde aumentar a quantidade de aditivo não resulta numa melhor trabalhabilidade da pasta. E com todos esses cálculos realizados, a gente tem mais do que o suficiente para montar o nosso traço e definitivamente com a parte prática. Bora para a betoneira!